Oi, meu nome é Spider Joker e eu vou fazer um resumo de One Piece no arco de East Blue. Talvez eu continue com essa série se tiver bastante engajamento do YouTube, mas se não tiver, não sei o que eu vou fazer. Bom, a história começa com um pequeno garoto, Luffy, na Vila Fuchsia, olhando, esperando um bando de piratas voltar para a ilha, pois ele ficou encantado com todas as suas histórias e descobertas que eles tivem. Quando ele chega, o Luffy pede para entrar no bando deles, mas eles não deixam. Então o Luffy, para tentar provar sua coragem, faz uma cicatriz no olho. Só que do mesmo jeito não dá certo. E daí eles vão conversando, assim, conversa vem, conversa vai, contando as histórias dele, das aventuras que ele sempre volta pra ilha pra contar pro Luffy. Chega alguns bandidos da montanha. E esses bandidos zoam com a cara do pirata, o Shanks, que é o capitão da tripulação, onde o Luffy gosta de ouvir as histórias dele, conversa com ele. E quando eles veem ele entrando, ele pede um pouco de álcool. Só que como os piratas estavam ocupando lá, eles compraram todas que tinham, não tinha mais. Então o Shanks ele pega uma garrafa, entrega para ele e fala: já tá a metade de bebida. E como os piratas da montanha, os bandidos da montanha, são muito orgulhosos, um deles pegou a garrafa, o líder deles, e quebrou a garrafa na cabeça do Shanks. Nisso, Luffy fica espantado, como vendo seu, entre aspas, herói ser atacado por simples bandidos da montanha. E Shanks só fica quieto, recolhendo os cascos de vidro do chão. E os bandidos da montanha vão embora. Nisso, Luffy pergunta: por que nenhum de vocês fez alguma coisa? Todos, por algum motivo, onde o Luffy não conseguiu entender o que estava acontecendo, começam a rir e falar sobre o que tinha acontecido. Nessa época, Luffy não entendeu o que aconteceu ali. Logo depois de alguns dias, o Luffy estava com fome e estava conversando com o Shanks e ele disse: eu estou com fome. Shanks vira para ele e fala: pode pegar umas frutas ali. Falando que ele podia pegar alguma coisa e comprar, que ele ia pagar, assim. E nesse momento, Luffy abre um baú de tesouros da tripulação, onde ele acha uma fruta, só que é uma fruta muito diferente. E essas são as frutas do diabo, podendo conceder poderes e outras coisas, só que com uma condição: a pessoa nunca mais vai poder nadar. O Luffy pega essa fruta sem saber o que ela poderia fazer com ele. Ele come ela. Shanks, vendo que ele estava comendo a fruta, tenta tirar da mão dele. Só que nesse momento o Luffy já tinha comido metade da fruta. Que foi o suficiente para os poderes dele ativarem. E nesse momento ele comeu
Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Todo o corpo dele agora pode se esticar. Propriedade de borracha. Todos os piratas que estavam no mar se assustam. E eles tentam fazer alguma forma pra fruta sair dele. Mas nada dá certo. Nisso passa um tempo. E o Luffy, com seu novo poder de fruta, achando que é invencível, vai tentar se vingar do que um dia os bandidos da montanha tinham feito com Shanks e sua tripulação. Só que o Luffy ele ainda era só uma criança e eles eram bandidos com armas e essas coisas. Eles pegam o Luffy e ameaçam matar ele, mesmo ele sendo uma criança. E avisam pro Shanks que está acontecendo isso na cidade, na vila, e todos ficam assustados naquela situação. Só que Shanks chega no local e toda a sua tripulação acaba com todos os bandidos da montanha que estavam ali. E quando eles vão ver onde é que estava o Luffy, ele não estava mais lá. E eles viram um bandido da montanha fugindo com ele pro mar. Nesse momento, o Shanks tenta salvar ele, mas ele olha de longe e ele vê uma criatura mística que só existe naquele mundo. Um dos reis dos mares, onde eles habitam o oceano. São feras marinhas muito perigosas e fortes. E Shanks, vendo isso, sem nenhum medo, pula na água para tentar ajudar eles. Só que a fera marinha destrói metade do barco e eles caem na água. Só que Luffy, como ele tinha uma fruta do diabo e ele não consegue nadar por causa dessa fruta que ele comeu, Shanks salva ele. Só que nisso Shanks tem seu braço arrancado por um dos reis dos mares, que estavam ali. Com uma forte presença, Shanks faz um olhar para o rei do mar e um olhar tão penetrante, entrando na alma dele, fazendo o rei do mar ir embora. Luffy chorando, pois seu ídolo, Shanks, teve seu braço arrancado e por um dos reis dos mares para tentar salvar ele. E o Shanks tenta acalmar ele falando, é só um braço. E nisso o Luffy ele ficou muito triste por ele ter sacrificado seu braço para salvar ele. E ele, nessas palavras, o Luffy diz: quando eu crescer, eu quero ser um pirata forte igual a você. Daí, quando eles estão saindo da ilha, pois eles falam pro Luffy que eles não podem mais voltar para aquela ilha, que eles já estavam sendo descobertos que eles iam lá. O Luffy diz: quando eu crescer eu vou querer ser um pirata igual a você e me tornarei um pirata muito mais forte, uma tripulação muito mais bacana que a sua. Quando Shanks ouve essas palavras, ele fala para Luffy: se é assim, eu te darei o meu chapéu. Quando você se tornar o rei dos piratas, eu vou querer que você me devolva esse chapéu.
Uma despedida. Luffy dá tchau para toda a tripulação deles e eles vão embora. Nisso passa 10 anos. Luffy tem 17 anos. Ele decide ir para o mar e tentar encontrar uma tripulação. Só que enquanto ele estava num barquinho de madeira, ele foi pego por um redemoinho. E como ele não sabia o que fazer naquela hora, ele só deixou ele ir, entrando dentro do barril e deixando o mar levar ele. Nisso, um barco que estava passando por ali, um cruzeiro, viu o barril, achando que era algum barril de bebida, pega o barril e coloca dentro do local. Só que no momento que eles colocaram isso, estava começando um ataque pirata no cruzeiro, onde um bando de piratas chamado Bando da Alvida estava atacando o cruzeiro e roubando tudo que tinha lá dentro. Eles pegaram o barril onde Luffy estava e colocaram para dentro do navio deles. Só que quando eles estavam levando, um menino chamado Kobe estava ajudando a levar o barril. Quando eles levaram para dentro, o Luffy ele saiu do barril e sem querer empurrando a tampa para fora, onde os piratas estavam vendo que tinha para dentro, onde só tinha uns 2 piratas e um menino. O Luffy sai e consequentemente batendo com a parte do barril sem querer na cabeça dos caras, desmaiando eles. E o menino que estava ali, ele ficou muito assustado ao ver isso. E daí o menino pergunta quem é ele. Luffy diz: eu sou o Luffy do Chapéu de Palha. E um dia eu vou ser o rei dos piratas. E ele foi falando com o menino e ele descobriu que o nome do menino é Kobe. Que enquanto ele estava pescando, ele foi capturado por aquele bando de piratas e foi obrigado a trabalhar lá. Luffy, vendo o que estava acontecendo, ele decide derrotar aqueles piratas e salvar o seu amigo Kobe das mãos daqueles piratas que poderiam fazer ele ir para um caminho que ele não gostasse ou achasse muito violento e salvar ele ali do trabalho que ele estava tendo. Luffy ele vai derrotando um monte de piratas no navio, até que enquanto ele vai socando os piratas, ele vê a capitã do navio, uma mulher obesa chamada Alvida. Alvida, ela é a capitã e ela usa uma massa de ferro com espinhos para derrotar seus oponentes. Quando o Luffy vê ela, ele fala para o Kobe: quem é essa gorda aí na frente? Kobe fala que é a dona, capitã do navio. E daí o Luffy ele fala: então se eu derrotar você, acaba isso daqui, né? Daí ela falou: se você conseguir me derrotar. Nesse momento, quando a Alvida ia para cima deles, Luffy, usando suas habilidades de borracha, estica seu braço para trás e
prepara seu golpe e soca a barriga da Alvida, o jogando para longe. Nesse momento, todos no navio ficaram assustados e o Luffy diz: eu quero que vocês deem um navio para mim de pesca para eu poder sair daqui. Eles dão um navio de pesca pro Luffy. O Luffy sai e até que eles encontram uma ilha, uma base da marinha, onde possui uma base da marinha nessa ilha. Luffy, como um pirata, não gosta muito da ideia de ir pra lá. Só que o Kobe, ele tem um sonho de se tornar um marinheiro. E daí o Luffy foi lá pra ver se ele consegue alistar o Kobe lá. É claro que ele não vai colocar ele pra se alistar lá, mas só levar ele pra lá pra ele se alistar. E nisso eles descobrem que o impiedoso caçador de piratas Zoro, conhecido como o próprio demônio, foi preso pela marinha e está naquela base. E nisso, o Luffy ele decide que ele vai ser o primeiro companheiro dele de viagem. Eles vão lá para a base da marinha, num campo de treinamento, e eles veem o Zoro, caçador de piratas, preso numa cruz no campo de treinamento, onde tinha um monte de areia, esse bagulho. E daí o Luffy vai lá falar com o Zoro, falando: entra na minha tripulação, que vai ser legal, não sei o que lá. E Zoro fala: não, eu sou um caçador de piratas, eu não vou fazer isso. E daí o Luffy fala: você é um caçador de piratas espadachim, né? Daí ele diz: sim. Daí ele diz: se eu buscar suas espadas e te desamarrar daí, você vira meu companheiro? Zoro, sem gostar muito da oferta, aceita. E o Luffy invade a base da marinha, entra dentro dela, pega as espadas dele, sai e desamarra ele e dá as espadas para ele. Só que nisso a base inteira já estava preparada. A base inteira da marinha já estava preparada para enfrentar eles, né? Todos estavam ali. Daí, enquanto Luffy e Zoro começam a derrotar todos os marinheiros ali, aparece o Capitão Morgan, dono daquela base, e tenta vir para cima do Luffy enquanto ele estava distraído. Mas Zoro foi mais rápido e consegue defender o ataque do Morgan, onde ele usa um machado na mão, pois ele perdeu o seu braço enquanto ele lutava com um pirata chamado Kuro. E daí o Luffy ele olha para trás, vê ele e começa a aproveitar o que ele é feito de borracha, esticar o braço dele e fazer o mesmo ataque que ele fez com a dona daquele navio. Só que ele usou o ataque, só que como ele era mais forte, ele não caiu, mas ele conseguiu se levantar, mas muito machucado.
Nesse momento, Zoro dá o golpe final nele, fazendo ele desmaiar com um monte de feridas em seu corpo. Eles fogem de lá, deixando Kobe ali para ele seguir o seu sonho, enquanto eles roubam, entre aspas, roubam, porque eles conversam lá com o dono do navio, para conseguir ir para o mar e encontrar as coisas. Encontrar o One Piece, o sonho de Luffy, que quando ele encontrar esse navio, não, esse tesouro, ele vai se tornar o rei dos piratas. E daí eles pegam um barco e vão para encontrar uma nova ilha, enquanto eles buscam um mapa que vai levar eles para um local chamado Grand Line. Uma linha marcada, cercada por duas linhas, uma linha embaixo e outra linha em cima, formando uma linha do meio, onde a linha de cima e a linha de baixo é um local onde não pega vento, impossível de navegar, sem você ter um barco específico para isso. E lá onde habitam o monte de Rei dos Mares, onde é o ninho de Rei dos Mares. E para você chegar até lá, você tem que passar por uma montanha, onde ela liga todos os lados do mundo. Onde, como tem uma linha rochosa traçando o mundo todo, e essa linha é chamada Grand Line, a linha rochosa é a Red Mountain e tem a linha que é a Grand Line. E daí aparece no mundo, aí forma 4 quadrados, com West Blue, West Blue, North Blue e South Blue. Todos terminam com Blue. E essa montanha tem partes separadas para todos os West Blue poderem ir e entrar na primeira parte da Grand Line. E quando eles vão navegando, conversando, o Luffy, morrendo de fome, tenta pegar um pássaro lá em cima para eles poderem cozinhar, né? Só que ele estica o braço dele e pega o pássaro. Só que ele não pensou que o pássaro era muito grande e levou ele, enquanto o Zoro tenta chegar até onde o pássaro tá, navegando para ver onde o pássaro vai cair. O pássaro ele vai numa ilha, onde essa ilha é uma ilha praticamente deserta. Tem um monte de casas, cidades, mas não tem ninguém lá. Luffy vai lá. Enquanto ele vai andando, ele vê uma mulher e o Luffy vai lá, fala com ela, conversa, pergunta por que toda essa cidade está assim. Daí ela fala: é que os piratas estão aqui destruindo a cidade, não sei o que lá. Daí ela fala que tá lá só pra roubar os piratas e vazar. Nisso o Luffy fala: eu também sou um pirata. Só que essa mulher, a Nami, ela tem um ódio profundo por piratas. E nisso ela decide tentar brigar com o Chapéu de Palha, só que ele não quer brigar. E eles vão conversando, pá. E daí o Luffy consegue acalmar ela. E ele fala: eles conversam assim. Daí do nada a Nami fala que ela é uma navegadora. E que ela
ter um conhecimento sobre navegação e tal. E o Luffy, como ele só tinha um espadachim e ele na tripulação, convida ela pra tripulação. Só que como ela odeia piratas, ela não aceita. Não aceita. O Luffy tenta convencer ela, só que ele não consegue. E o Luffy vai andando até que eles encontram o bando de piratas que dominou aquela ilha e que fez todo mundo sair da ilha. E daí os piratas lá, o Bug, o palhaço, o bando dos piratas do Bug, ele tá dominando aquela ilha, onde toda a tripulação dele é formada como se fosse tipo um circo. E ele é um palhaço. Só que ele é um palhaço porque quando ele nasceu com um nariz em formato de bola, enorme e vermelho. E ele virou um palhaço, sem precisar do nariz. E daí Luffy vai, conversa com eles. E como o Luffy é muito burro, ele sem querer se deixa capturar pelos piratas. Tenta conversar com eles, só que eles são poucas ideias e já consegue prender ele. O Luffy, sem entender nada, vê a Nami junto com os piratas. E como o Luffy conhece ela, ele grita pra ela e fala: "Ô Nami, me tira daqui, por favor." E daí a Nami só ignora. Enquanto quando eles prenderam ele dentro da cadeia lá que eles têm, eles apontam um canhão. Eles mostram um canhão enorme. Eles apontam pra cidade, onde já não tem mais ninguém, mas se tivesse eles não se importariam também. Eles atiram na cidade. Só que a bala que eles usam é uma diferenciada, chamada Bug Dama. A Bug Dama tem uma explosão muito grande em uma área enorme e capaz de explodir uma cidade pequena inteira. Nisso, o Luffy se assusta e eles apontam o canhão para o Luffy. E nesse momento o Luffy fica desesperado, pedindo para a Nami ajudar eles. Só que nisso também a Nami estava sendo forçada como o Luffy estava chamando ela estava sendo forçada a ligar o canhão para atirar nele. A Nami ficou meio assim, mas ela tinha conhecido ele hoje, dela tava com um receio enorme em atirar e matar ele. Só que nesse momento chega o Zoro cortando as grades da jaula e cortando a metade do canhão. Não, ele não cortou o canhão. Verdade, esqueci. O Luffy, daí ele sai da jaula, pega o canhão, aponta pra eles, a Nami vai pro lado deles e o Luffy atira o canhão, derrotando todos ali, exceto o capitão e o outro que é o espadachim deles, o Kabad. E daí o Luffy fala: eu enfrento o Kabad eu enfrento o Bug, o capitão, e você enfrenta o Kabad, beleza, Zoro? Daí o Zoro fala: beleza, e daí eles começam a luta. Nesse momento, o Zoro, ele tava com machucados da outra luta, assim. Ele tinha se machucado um pouco. Nesse momento, o Kabad, percebendo isso, ele ataca a parte machucada, fazendo a ferida abrir de novo, tendo vantagem durante a luta. Nesse momento,
Luffy vê e pensa em ajudar o Zoro. Só que como o Luffy confia muito no Zoro, ele pensa que é melhor deixar assim. Zoro junta todas as suas forças e num golpe esmagador vence Kabaji. Enquanto ele tá muito cansado, muito machucado. O Zoro fala pro Luffy que ele vai descansar ali mesmo e pede pra ele proteger ele caso alguma coisa aconteça. Luffy fala beleza e começa a lutar com o palhaço. Só que o palhaço, ele é diferente dos outros oponentes que o Luffy já lutou. Ele também comeu uma fruta do diabo. A fruta dos pedaços. Ele é que nem um Lego, ele pode desmontar o corpo dele em pedaços, fazer um pedaço, tipo, ele corta a mão dele em pedaço, a mão dele fica flutuando, ele pode controlar pra onde ela vai. E esse poder, ele pode ser usado de várias formas também. É um poder muito forte até. Não muito, mas forte. Dando uma dificuldade pro Luffy. Porque ele pode se desmontar ali no meio, desviar dos golpes, assim. Nesse momento, o Bug, ele se parte em vários pedaços. E como o Luffy, ele viu todos os braços dele voando, braço, perna, assim, voando, ele tava praticamente voando. Só que a Nami viu o pé do Bug ali no chão, andando assim, tranquilamente, os pés dele. Porque a fruta dele não pode fazer os pés dele ficarem em pedaços. Pra ele poder ficar no chão, ter uma base, né? Nesse momento, Nami pega o pé dele, começa a fazer cosquinha. Ele ele fica dando risada, assim. Daí nesse momento, a Nami aproveita, pega as pernas dele, a metade da perna dele, metade dos braços, coloca tudo numa caixa e prende para elas não voltarem. Nesse momento, o Bug tava pequenininho. Só tinha as perninhas dele, os bracinhos e a cabeça. Nesse momento que ele tentou se juntar de novo pro corpo dele, só ficou aquelas partes ali, ficou pequenininho. Nesse momento, o Luffy pega os dois braços dele, joga pra trás e faz um golpe lançando ele pra longe usando seus dois braços, fazendo ele voar, assim. Não voar, mas tacou ele pra longe. Muito longe. Daí eles conversam com a Nami, falam, não sei o que lá, entra no meu bando. Daí eles chegaram num acordo pra ela entrar no bando deles. E quando eles levavam ela pra Grand Line. Porque o sonho dela era ela fazer um mapa de todos os lugares do mundo. A Nami entra no bando, eles estão navegando com o barquinho, um mini barquinho. Até que eles chegam numa ilha, numa costa de uma ilha pra ninguém ver que eles chegaram. Eles veem uma ilha assim, e eles veem não um homem, mas da mesma idade do Luffy, um adolescente narigudo, e começa a falar: se eu fosse vocês, piratas, eu saía dessa ilha porque eu tenho um exército de 8 milhões de homens aqui atrás e eu sou dono do bando dos piratas do Sop. O Luffy, sem acreditar muito na asneira que ele falou, olha pra ele e fala: então chama todos os seus 8 milhões de homens aí. O Sop, que ele tinha feito essa mentira pros piratas irem pra longe, fica assustado e
E nesse momento, os meninos que ele tava ajudando ele, que ele tinha colocado umas bandeiras assim lá, que eram amigos do Sop, e o Sop era quase que um mestre pra eles. Ele ficava brincando de pirata. E daí, nesse momento, o Sop fica com as pernas tremendo e fala: mas eu vou derrotar vocês mesmo assim, não sei o que, não sei o que lá. Vendo que a mentira não funcionou, ele tenta conversar com eles. E olha que dá certo. Tenta conversar, pá, conversa vem, conversa vai. Eles viram amigos. E só que o Sop, ele tá lá com eles, conversando, assim. Até que ele fala que, tipo, ele tem uma amiga muito rica, onde não sei o que, não sei o que lá, e daí eles falam: a gente não pode visitar a sua amiga. A Nami fala isso pra ela poder roubar os tesouros da amiga do Sop. E daí eles vão lá, tentam falar com ela, só que o Sop, ele não pode entrar lá. Ele só fica conversando com ela, porque é tipo uma mansão. Ele entra dentro do terreno e ele sobe uma árvore e ele fica conversando com a amiga dele. A amiga dele lá, que também tem a mesma idade dele, fica conversando assim. E como o Sop, ele é muito bom em mentir, ele conta histórias como que nunca aconteceram. Tipo, o dia que eu derrotei um peixinho dourado gigante. Eu não sei o que, não sei o que lá. Mas asneira que ele fala. Só que nesse momento que ele tava conversando lá com ela, assim, falando, esses meus amigos, não sei o que, não sei o que lá. O mordomo vê ele e fala pro Sop sair de lá. Senão ele chamava a polícia. Porque o mordomo não gosta do Sop. Não deixa ele entrar lá. E ele sai, né? Correndo. Só que quando eles saem correndo, ele tem um passo assim, o Luffy tá andando junto com o Sop na ilha. E eles veem o mordomo conversando com um cara todo estranho, onde eles escutam o que ele está falando de no tal dia nós vamos atacar a ilha e vamos matar a amiga do Sop. Mas o homem que ele estava conversando era um hipnotizador. E falando: já que os piratas, o meu bando de piratas está aqui, queria que você me ajudasse. Ele fala lá porque é pro hipnotizador passar toda a herança dela pro mordomo. E ela vai assinar lá. E ele vai ficar rico. E toda aquela vila vai ser atacada. O Sop, ouvindo isso, ele fica muito perplexo. Porque, tipo, ele sabe que a vila vai ser atacada e não sei o que lá. E daí ele começa a gritar pela vila. Gritando, saindo correndo pela vila. Os piratas estão atacando, os piratas estão atacando. Vão atacar, é melhor nós sairmos daqui, não sei o que, não sei o que lá. Só que, como o Sop, ele mentia todos os dias pra vila, falando que algum dia que os piratas vão vir aqui, porque quando ele era menor, o pai dele tinha abandonado a mãe dele e ele lá na vila pra virar que o pai dele ia virar um pirata, não sei o que, não sei o que lá. De um bando de um pirata chamado Shanks. Nisso ele foi embora, assim. E daí o Sop, ele
o Sop, a mãe dele tava ficando muito doente. E no momento, a mãe do Sop morreu, quando ele era ainda uma criancinha. E ele, antes da mãe dele morrer, ele sempre gritava na vila: os piratas estão atacando, os piratas vão vir aqui, os piratas vão vir. Na esperança do pai dele voltar, porque ele era um pirata, e ajudar a mãe dele. Tava muito doente. Só que nesse momento, o Sop viu a mãe dele morrer por causa da doença que ela tinha pegado lá. E daí o Sop, ele nunca parou de ficar gritando: os piratas vão atacar, os piratas estão atacando, ai, não sei o que. Por causa que era uma coisa que ele fazia desde criança, né? Só que como já ele fazia isso todo dia, ninguém acreditou quando ele disse que os piratas estavam atacando, né? Então, eles mesmos decidem, o Luffy, a Nami e o Zoro, que eles vão ajudar o Sop e derrotar os piratas que estavam ali, né? Que eles iam atacar. O dia chega, eles esperam os piratas chegar. Os piratas chegam e eles começam a derrotar todos os piratas, assim, pá. E daí quando o Sop, ele atira usando um estilingue, e ele fica atirando ali com umas balas que ele usa que, tipo, explode, faz tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Nesse momento, quando ele estava perdendo, o hipnotizador chegou lá e começou a falar: vocês estão ficando mais fortes, não sei o que, não sei o que lá. E daí os piratas começam a levantar assim mais fortes, achando que eles já ficaram mais fortes. Tudo psicológico deles, assim. E eles ficam assustados, porque os piratas que eles já derrotaram estão se levantando de novo. Quando eles derrotam todos eles de novo, só tem alguns piratas sobrando, aparece o Capitão Kuro, o mordomo, onde ele chega e fala: você é o garoto do chapéu de palha, não sei o que lá. Tá derrotando todos os meus piratas, assim, pá. E o Luffy chega e fala: sim, não sei o que. Daí eles começam a lutar. Nesse momento, o Zoro tá lutando com dois piratas ao mesmo tempo, onde eles estão espadachins. Onde eles começam a lutar com o Zoro, ele tá quase perdendo, só que ele consegue acertar um golpe de destruidor neles. E o Luffy tá enfrentando lá o mordomo lá. Só que o mordomo, ele tá meio que perdendo, né? E o mordomo, na verdade, ele pega umas garras assim, que nem o Wolverine, e começa a ir pra cima do Luffy. O Capitão Kuro lá tá perdendo pro Luffy. Ele fala: então terei que usar minha arma secreta. Ele começa a balançar os braços e ele fica meio que invisível, só teleportando assim por um segundo, parecendo assim, enquanto vários cortes são desferidos aleatoriamente em pedras, em tal lugares assim, que ele mesmo tá cortando, sem ver o que ele tá cortando, só cortando. E nesse momento, ele começa a cortar sem ele querer a própria tripulação dele. E também corta o Luffy, né? E como o Luffy ele é feito de borracha, os ataques de corte são muito mais efetivos nele. Nisso, o Luffy ele começa a dar um monte de soco, esticando seus braços, dando um monte de soco, pensando: se eu atacar em todos os lugares ao mesmo tempo, uma hora eu vou atacar ele. E daí o Kuro é derrotado. Eles partem da vila
E como toda a amiga do Sop viu tudo isso estava acontecendo, eles falam: ah, eu vou dar um navio pra vocês, piratas, por vocês terem salvado a vila e eu. E eles dão um navio enorme, assim, onde eles batizam eles de Going Merry. O Sop fala: ah, eu também vou virar um pirata e eu tô partindo nessa, tô indo virar um pirata. Só que daí o Luffy fala: não, tu é o nosso companheiro, não é? E daí o Sop consecutivamente entra na tripulação. E daí eles vão indo, pá, com o navio, indo assim, até que eles encontram um restaurante no mar. Um restaurante, assim, onde eles vão lá, comem um monte de coisa. Só que nesse momento, sem querer, quando o Luffy tava lá no barco, assim, ele atira um canhão dentro do navio, dentro do barco, sem querer, quebrando ali o navio. E o Luffy fala: ah, não tenho dinheiro pra pagar e não sei o que. Daí o dono do navio fala: ah, então tu vai ter que pagar 30 anos lavando louça aqui. E daí o Luffy fala... Só que ele não disse que era 30 anos. Ele só disse que vai ficar trabalhando aqui. E daí o Luffy diz: ah, beleza, pá. Daí conversa vem... Não conversa vem. Mas tipo, os bando do Luffy estavam lá comendo assim, ali no buffet, tá? E daí chega um cozinheiro, onde ele começa a falar assim: a senhorita gostaria de um pouco de alguma comida no nosso cardápio, assim, e começa a elogiar muito a Nami. Assim, começa a elogiar ela. E os outros ficam lá vendo isso acontecer e pensam: ah, normal, um cozinheiro gado. E daí ele vira pro Zoro e pro Sop e fala: ah, o que vocês vão querer também? Eu nem percebi que vocês estavam aí. Eles falam, pá, e daí eles vão comendo. Nesse momento, vai passando tipo uns 2 dias do Luffy trabalhando lá, assim. E daí o Luffy ele fala: não, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu não vou ficar a vida inteira trabalhando aqui, não. Só que daí eles começam a discutir com o dono do restaurante, assim, pá. Só que nesse momento, o barco ele é atacado por um bando de piratas. Os piratas do Don Krieg, onde eles tinham uma frota, assim, começa a atacar o navio. Pá. Mas eles derrotam ele. O Luffy vai e salva, derrota todos eles. E ele começa a lutar contra o Don Krieg. Nisso, o Zoro e o cozinheiro gado estavam derrotando todos ali. E o Sanji, o cozinheiro, ele começa a brigar com o Zoro por tal coisa, não sei o que lá. E eles começam a brigar. Enquanto o Luffy derrota o Don Krieg. Só que nesse momento, eles veem um navio, meio que um caixão, chegando lá, onde só tem uma pessoa. Zoro reconhece de tudo que ele ouviu e falando: aquele é o melhor espadachim do mundo. Como o sonho do Zoro é ser o melhor espadachim do mundo, ele vai tentar derrotar aquele espadachim. Só que o Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, ele usa uma espada enorme, assim. Só que ele vê que o Zoro é tão fraco que ele puxa uma faquinha que ele tem e fala: vou te derrotar só com isso pra você aprender que você não deve mexer com mais fortes do que você. O Zoro tenta lutar com ele,
tem suas duas espadas destruídas. E daí o Zoro, ele é derrotado. E ele fala pro Luffy que a partir de diante ele nunca mais vai perder em sua vida para espadachins, porque ele já perdeu muitas vezes na frente. E daí eles vão, daí eles perguntam: "Ué, cadê a Nami?" Todo mundo entra no navio e o Luffy ele convida o cozinheiro para entrar no bando. Ele entrou só por 1% para encontrar o sonho dele, que é encontrar um mar onde tem todos os peixes do oceano e essas coisas, não sei o que lá. E daí o 99% é porque a Nami tava no bando. E daí eles vão pra tentar reencontrar a Nami, porque a Nami fugiu assim, sem mais nem menos. E eles encontram a ilha onde a Nami tá, onde tem um monte de piratas da raça dos Homens-Peixe. Os Homens-Peixe são uma raça que nem os humanos, só que eles são tritões. Eles são 10 vezes mais fortes que os humanos, respiram ar e conseguem ficar debaixo d'água. Só que eles vão lá e eles encontram a Nami trabalhando para aqueles piratas. E o Luffy perguntou: "Ué, o que você tá fazendo aqui? Não sei o que lá, nós não era do bando." Daí ela falou: "Ah, eu nunca fui do bando de vocês, eu só queria roubar vocês, pai, não sei o que lá." E daí, como é que é o nome mesmo? O dono lá da tripulação, o Arnold, de Homem-Peixe, derrota o... fala: vão embora agora, e não sei o que. Daí eles vão lá na ilha, assim, conversam com uma mulher lá, que é irmã da Nami. E ela começa a contar o porquê que a Nami trabalha lá. Quando as duas eram muito pequenininhas, elas foram adotadas por uma mulher chamada Belmeri. A Belmeri sempre cuidava delas, mesmo não tendo muito dinheiro, assim, e cuidava delas. Até que chegou um dia onde a ilha foi atacada por um monte de piratas dos Homens-Peixe. Daí eles estavam falando: a cada mês vocês vão nos dar 10 milhões de dinheirinhos lá do mundo, beris. A cada por um adulto. Para as crianças é só 5 milhões de beris. E daí é uma taxa muito alta, assim, para pagar só para viver ali. E daí um tenta se impor contra o pirata dos Homens-Peixe e é morto. Só que quando eles vão lá comprar da Belmeri, ela só tem dinheiro, só tem 10 milhões. E daí ela tenta esconder que ela não tem duas filhas, assim. Só que o disfarce cai e ela fala: "Tá bom, eu vou pagar." E daí eles esperam que ela pague só por ela. Ela entrega os 10 milhões de beris. E a Belmeri fala: esses 10 milhões de beris são pelas minhas duas filhas." E daí como ele ouve isso, ele mata a Belmeri, mãe da Nami. Só que nesse momento, como a Nami ela sempre gostava de fazer mapas assim, eles vêm dos mapas da Nami. E ele fala: você tem você até que sabe fazer uns mapas legal. Daí eles pegam a Nami, fazem ela trabalhar forçadamente pra fazer mapas. E eles falam pra Nami: se você juntar 500 milhões de beris,
eu te deixo você sai, eu te deixo você comprar a vila com esse dinheiro. E nós saímos daqui. Daí, desde essa idade, a Nami tá roubando piratas pra pagar o Arlong. Nesse momento que todos ouviram a história da Nami, todos eles vão lá derrotar o Arlong. E eles vão lá, o Zoro enfrenta os bichos, só que os homens peixes, só que é muito difícil, pois eles sempre se aproveitam do mar pra atacar eles e essas coisas. Nesse momento, daí eles conseguem derrotar todos os homens peixe. E o Luffy tá enfrentando o Arlong lá, uma disputa braba, até que eles começam a entrar dentro do bagulho lá da casa deles. E eles veem o quarto onde a Nami ficava desenhando mapas. E o Luffy começa a destruir tudo ali. Pá. E daí chega um momento onde o Luffy estende o pé dele. Num golpe, ele estende o pé dele até lá em cima da casa deles. Dos homens peixe. E destrói tudo. Tudo. E depois ele levanta dos escombros e grita: Nami, você é minha companheira, pá. E daí eles vencem ele. E o Luffy consegue uma recompensa de 30 milhões. E nesse momento, o Luffy, eles vão para a Grand Line com seus 5 companheiros: Sanji, cozinheiro; Nami, a navegadora; Sop, o atirador; Zoro, espadachim; e o Luffy, o capitão. E é isso, acabou.